Porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se em pé, invocará o nome do seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são porventura Abaná e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Amém? Coloque a mão no seu coração. Querido Deus, eterno Pai, estamos nesta noite de batalha, de luta, mas também de adoração a Ti. Viemos aqui receber o maná do céu, viemos aqui cultuar ao Deus eterno, viemos aqui, Pai, mesmo às vezes com o corpo dilacerado, meu Deus, com a opressão do inferno, com a opressão de Satanás, mas aqui estamos em Teu santuário, em Tua casa, e queremos, Pai, nos alimentar, e queremos também receber a oração da fé, a oração de união, a oração, meu Deus, em unidade, porque a Tua palavra diz, Pai, que quando dois se reúnem, Pai, no Seu nome, o Senhor se faz presente, e esta noite estamos aqui para cultuar ao Deus da eternidade, ao Deus que tem todo o poder. É por esse motivo que o inferno se levanta para tentar nos constranger, tentar abalar a nossa fé, para oprimir e para nos tirar do centro de sua vontade. Mas nós, como igreja, não desistimos nunca, porque Cristo pagou um alto preço pela nossa vida. Aqui estamos, Pai, para juntamente te adorar, te exaltar e para pelejar contra as obras do inferno, no nome de Jesus. Amém? Se assente. Serei breve. Todos conhecem o texto. Tem várias canções sobre Naamã. Nós sabemos que ele era um general de guerra, um general que comandava o exército sírio, um homem de grande respeito naquela época, um homem que era capitão, um homem que estava só abaixo do rei, era um grande homem diante do seu Senhor. Mas a Bíblia vai dizer que, porém, ele era leproso, ele tinha uma lepra, ele tinha uma sujeira por debaixo da sua armadura, por debaixo das suas vestes, o seu corpo era leproso. A Bíblia diz que ele era um homem visto, era grande diante do seu rei, mas era leproso. E a coisa interessante que eu quero trazer, destacar, para que você entenda, é que ele era devoto aos deuses da Síria. Mas uma certa feita, ele levou uma escrava, moça pequena, para servir a sua esposa. E essa questão, a Bíblia vai dizer que esta menina, era a menina que veio de Israel a cativo, a serviço agora do rei e da esposa dele. E esta menina, ela diz: olha, se ele fosse a Israel, tem um homem lá que restauraria a sua vida, ele iria ser restaurado desta lepra. E isso incendiou o coração dele, despertou uma curiosidade e uma vontade de ir aonde? A Israel, aonde tinha um profeta por nome de Eliseu, um homem que seguia a vontade de Deus, o homem que tinha a presença de Deus, o homem que tinha
o Espírito Santo que repousava sobre ele. Tudo que ele fazia, algo acontecia, porque ele não era guiado pela sua vontade, pelo seu conhecimento, não. Ele era guiado e direcionado pela presença de Deus. Ele era diferenciado. Naamã é despertado agora e tem vontade de ir aonde? Em Israel. Está de frente do profeta Eliseu, para que assim a sua lepra fosse arrancada do seu corpo, para que assim o Eliseu poderia colocar a mão sobre ele e alguma coisa aconteceria. Ele era um homem de alto escalão, era um general, era um capitão, e o rei prepara uma carta e agora dá a direção para ele se apresentar diante de Israel. Ele foi em paz para buscar o milagre. Ele não foi guerrear contra Israel agora. Ele foi em busca de um milagre, mas também ele queria algo que muitas das vezes nós hoje queremos. O que, pastor? Ser visto. Ou às vezes queremos o tapete vermelho estendido para nós. E Naamã ele desejou isso. Porque a Bíblia vai dizer que quando ele pega a carta, ele vai em direção a Israel, e ele vai pensando no que, amado? Ele vai pensando, dizendo, olha, quando eu chegar lá, ele vai colocar a mão, ele vai ficar de pé, vai me receber, vai me abraçar, vai me reverenciar, porque eu sou capitão da Síria, sou capitão do exército da Síria. Ele foi todo alegre e contente. E quando chega lá, amado, uma coisa que está escrito é que Eliseu mandou, sabe quem? O mensageiro dele, dizendo, Eliseu nem saiu da porta da sua casa. Eliseu enviou um mensageiro dizendo, ei, fala para ele, se lavar 7 vezes no Rio Jordão. 7 vezes no Rio Jordão, e a sua carne será curada e será purificada. Aí você pergunta, pastor, por que o Rio Jordão? Aqui tem uma revelação. É aqui que eu quero começar a distribuir para a sua vida algo que Deus revelou para a minha vida. Rio Jordão. Por que o Rio Jordão? Se em Damasco tinha os melhores rios. Em Damasco tinha um rio Farpar e tinha um rio também amado lá que se chama Abana. Os melhores rios estavam em Damasco. E quando Naamã se apresenta diante do mensageiro de Eliseu, Eliseu dá uma direção dizendo, manda ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Naamã fica enfurecido, indignado, dizendo, mas como? Eu achei que ele viria até a mim, eu achei que ele iria sair, iria pôr-se em pé, iria invocar o nome do Senhor dele sobre a minha vida, ele iria passar a mão sobre o local da enfermidade, e eu serei restaurado desta lepra, mas não, isso não aconteceu. Ele saiu murmurando, questionando, chutando pedra. Mas como ele me fala isso? Se há rios melhores do que o Jordão, se há rios como Abana e Farpar em Damasco, rios que são nascentes, rios que têm água cristalina, limpa. Querido, Naamã ele queria trocar, sabe? Para Naamã trocar as águas limpas dos rios Damasco, das nascentes montanhosas, pelas águas, sabe o que? O Rio Jordão, amado, não era uma água limpa, era uma água barrenta. O Rio Jordão, amado, era uma água suja, água quente. Imagina Naamã se deparar com esse rio. Ele olha e diz, não, mas lá em Damasco tem rio melhor. O Rio Jordão, amado, era uma água suja, barrenta. Era uma água, amado, que não era admissível alguém tomar banho. E o pensamento de Naamã
Não existia um parâmetro para com ele. Por quê? Mas como eu sou capitão, eu sou o chefe dos soldados da Síria, o camarada nem me recebeu, nem colocou a mão sobre a minha ferida, ele me manda mergulhar 7 vezes no rio, sujo, numa água barrenta, numa água quente. Mas alguém, amado, que estava presente lá do lado dele, disse, de repente, ele lembra o general, o capitão, dizendo: ei, não seja, você não veio tomar banho aqui, você não veio nadar aqui, você, amado, não veio refrescar-se aqui. O que estava com Naamã dizia: você não veio fazer isso, suas águas eram barrentas sim, eram quentes sim, mas Naamã não foi tomar banho, querido. Naamã foi em busca de um milagre, em busca de uma cura. Sabe, amado, o que eu aprendo? De umas primeiras coisas que Deus me faz compreender do que Naamã desejava. Naamã desejava mergulhar, amado, sabe? De que forma? No lugar de capacidade natural, e não da capacidade sobrenatural. Naamã, amado, ele conhecia as águas dos 2 rios lá, ele conhecia bem. Então ele não queria mergulhar no local sobrenatural, que na nossa visão às vezes fala é sujo e é barrento, mas é lá que Deus quer trabalhar em nossa vida. É lá que Deus quer trabalhar no nosso orgulho, na nossa vaidade. Águas barrentas, águas quentes, água suja. Naamã, amado, ele queria banhar nos rios que ele conhecia. Banhar não, mergulhar. Naamã, amado, ele queria tomar banho nos rios que era água limpa, fresca e reconfortantes. Naamã, ele queria também mergulhar, sabe onde? No lugar de habilidades humanas. Ele queria mergulhar no lugar de habilidades humanas, onde ele se controla e submete tudo a si mesmo, porque ele conhecia os rios de Damasco. E Deus mandou ele aonde? No Rio Jordão. O Rio Jordão, amado, simboliza o quebrantamento do nosso espírito. O Rio Jordão simboliza o amassar de Deus em nossa vida. O Rio Jordão simboliza para nós hoje, que é o local de encontro com Deus para a nossa cura e para o nosso milagre. Às vezes, amado, é necessário Deus quebrar o nosso salto para que possamos voltar ao primeiro amor com o nosso Deus. Às vezes o orgulho e a vaidade faz desaparecer a glória de Deus na nossa vida. E às vezes Deus vai nos direcionar ao Rio Jordão para trabalhar em nossa natureza. Não, pastor, não aceita. Mas é o único local que Deus vai levar você, para você ser trabalhado e moldado por Ele. Naamã se achava demais. Naamã se achava o poderoso. Naamã se achava o cara. Por quê? Ele se achava, mas ele tinha algo para ser resolvido em sua vida. Era general, era capitão, mas era leproso. E para limpar a lepra, só o Senhor Deus tem poder para tirar. Porque nem os deuses da Síria pôde, fazer milagres sobre Naamã. Ele ouviu falar de um profeta que tinha a presença de Deus, e deu só uma direção para ele. Às vezes Deus nos dá uma direção, e às vezes saímos reclamando dessa direção, saímos murmurando, mas por que, pastor? Deus está permitindo que eu vá ao Rio Jordão. É um local sujo, mas é um local aonde Deus quer trabalhar em sua vida. É um local aonde Deus quer mudar a sua forma de pensar, para agir da forma que Ele queira que você pense ou que você haja, à altura da sua vontade. Você entendeu?
Querido, eu aprendo aqui dentro. Naamã, ele queria mergulhar também no lugar de filosofias humanas. Filosofias humanas, filosofias essas que anunciam falsas, sabe o que? Falsas crenças que não o levaria a uma verdadeira fonte de cura que poderia curar sua lepra. Ele adorava em deuses da Síria. Não, eu acredito na minha filosofia, eu acredito na minha visão. A visão dele não curaria ele nunca. Ainda bem que Deus colocou alguém do lado dele, que está escrito na Bíblia, não está? Chegaram quem? Os servos dele puxando, falando: ei, meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não farias? Deus enviou os servos para que Naamã não perdesse o seu milagre. Tem muita gente que perde milagre porque sai questionando, sai murmurando, e às vezes o servo diz: ei, Jesus é que falou. E às vezes tem pessoas de duro de coração que nem os servos ouvem, aí perde o milagre, perde a ação de Deus na vida dela. Os servos chegou: ei, meu rei, ô meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande outra coisa, porventura o senhor não viria fazer? Quanto mais disseste, ele lava-te e ficarás purificado. Ele não mandou você tomar banho, você mergulhar, atravessar o rio, não. Ele mandou você mergulhar 7 vezes, que você ficaria limpo, curado, transformado. Querido, entretanto, algo sobrenatural acontece para esse general aqui. Algo sobrenatural estava para se realizar sobre a vida de Naamã. Toda a beleza aparente dos rios da Síria não eram capazes, sabe de quê? De prover aquilo que Naamã precisava. Não era. Tinha águas limpas, águas cristalinas, tinha pureza, mas não mudaria a vida de Naamã. Não mudaria a sua saúde. Sabe por quê? Porque, amado, Deus queria levar Naamã para o processo da compreensão que o poder não estava nas águas, o tratamento era divino. Por quê? Porque tinha um homem de Deus que deu uma ordem direcionada do Pai. O problema não estava nas águas, não, amado, a solução estava na ordem de Deus, através do homem de Deus. Ele desejou os rios de Damasco, mas Deus preparou o Jordão para ele. Deus tem preparado muitos Jordões aqui para as pessoas, mas tem muita gente que tem refugado o Jordão de Deus. Tem muita gente que tem se afastado dizendo: não, eu sou fulano de tal, eu tenho isso, eu sou aquilo. Mas como assim, amado? Eu quero dizer para você que aqui na igreja você é ovelha, que aqui na casa de Deus você é ovelha. Aqui não é a tua credencial que prega o dito que você é, não é, amado, o seu estatuto que você é lá na sua empresa, se você é o chefe, se você é o médico, se você é um doutor, se você é um advogado. Aqui dentro você é ovelha, e as ovelhas ouvem a verdade e são liberta pela verdade. Amado, aqui não tem patamar elevado, aqui o único patamar elevado é Cristo na cruz, a qual nos dá a graça e a vitória para que possamos permanecer em sua presença. Aleluia. Amado, aqui nós somos ovelhas. Não adianta você, pastor, olha eu aqui porque eu tenho mais. Não, amado, eu te trato igual. Pode ter menos ou pode ter mais, mas para mim você é ovelha. Querido, em nome de Jesus, entenda o Rio Jordão que Deus às vezes está te permitindo.
Entenda e abrace, não questione e murmure, porque é lá o local da bênção do Senhor sobre ti. Mas pastor, é sujo, é barrento, como assim mergulhar 7 vezes? Como assim, pastor? Eu vou me sujar, mas você não vai se sujar do pecado. Você vai entrar no Jordão para sair curado de sua lepra espiritual, física, emocional, sentimental ou qualquer tipo de opressão. A melhor coisa é acatar a direção de Deus para a nossa vida. E a direção de Deus era que Naamã fosse ao rio Jordão. Amado, esta cura, sabe o que eu aprendo com esta cura? Mostra que o orgulho tem um poder incrível. Sabe do que? De tirar da consciência das coisas, de não ver os caminhos da verdade. O orgulho arrebata às vezes a nossa visão. A vaidade às vezes arrebata, às vezes tira o foco da nossa visão do caminho que Deus está nos direcionando. Tem pessoa, amado, que às vezes está quase morrendo, mas o orgulho é tanto de não pedir ajuda ou socorro, orgulho é tanto, está morrendo sufocado, mas não consegue abrir a boca e dizer: não, eu preciso da tua ajuda, eu preciso quebrar esse orgulho, eu preciso me render e buscar a solução para a minha vida. Aqui eu aprendo aqui dentro, amado, que enganamos a nós mesmos se só vemos a sujeira que está nos outros, só olha o defeito dos outros. Naamã era general, matava gente, ele dava vitória para a Síria, mas ele era leproso, ele tinha uma enfermidade. Ele queria ser recepcionado como uma pessoa de destaque, ele queria um tapete vermelho, ele queria que o profeta saísse, desse um sorrisinho para ele. Mas o profeta: ei, o mensageiro, vai lá. Por que, amado? Porque Deus sabia que Naamã tinha orgulho. Deus sabia que Naamã não tinha conhecimento de quem Deus era. Deus sabia que precisava fazer algo para chamar a atenção de Naamã. Então às vezes, amado, nós olhamos, nós criamos expectativa daquilo que nós somos, pelas nossas credenciais lá fora, almejamos às vezes, e às vezes, amado, isso atrapalha, porque olhamos só o defeito de fulano e de ciclano, mas nunca olhamos para a nossa lepra, para a nossa doença, para a nossa falta, pela nossa falta de confessar o que nós precisamos. Eu aprendo aqui dentro do texto, que às vezes é uma das coisas nos lugares menos que nós às vezes imaginamos que não temos, é que temos problema para ser resolvido. Naamã, ele achou que iria ser bem recepcionado. Está vendo o Rio Jordão? Fala lá para ele, meu mensageiro, leva a mensagem para ele mergulhar 7 vezes naquele rio lá, naquele rio. Amado, esta cura, sabe o que eu aprendo também? Ela indica para mim e para vocês aqui essa noite, que às vezes nós devemos trocar, sabe? A purpurina pela cinza, os palcos pelo chão, e também, amado, a veste chique pelo pano de saco. E outra coisa, o orgulho pela humilhação. Neste momento, amado, Deus, ele age em nossa vida. Às vezes é necessário. Você está entendendo? Para você ter o que tem hoje, Deus é que te deu. E às vezes nós deixamos o que nós temos tomar o centro do nosso coração, tirar Deus de escanteio e deixar o que Deus nos deu tomar o controle da nossa vida. E às vezes Deus vai fazer como fez aqui com Naamã. Ele vai fazer você trocar às vezes as purpurinas pelas cinzas. Deus vai fazer você trocar os palcos pelo chão. Deus vai fazer, amado, você trocar a veste chique
pelo pano de saco. Deus vai fazer com que você, amado, do orgulho você seja humilhado para ser exaltado por Ele. Porque Deus, Ele faz isso. A Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. E é necessário, amado, às vezes deixar Deus tirar todo o restolho do mundo, ou tudo aquilo que queira impregnar em nossa vida. Eu aprendo aqui dentro, amado, para concluir, amado, nós poderemos responder a pergunta com o argumento que os rios de Damasco eram rios melhores, mas eles não poderiam curar ninguém, eles não poderiam limpar ninguém. Mas o Jordão, esse rio barrento, esse rio com água suja, esse rio com água quente, estava o quê? A força do Deus eterno lá. Pela direção do profeta, Deus estava nas águas do Jordão para curar Naamã. Sabe, Deus estava no meio das águas do Jordão. Entenda isso. O Deus que é Pai Todo-Poderoso, Ele quer estar dentro de você. Que para muitas pessoas você é barrento, você é sujo, você é alguém diferente, você é alguém, amado, que as pessoas ainda não querem chegar perto. Mas o Deus eterno escolheu você para habitar e para tirar tudo que não presta de você, para fazer de você o santuário, a casa do Deus vivo eterno aqui na terra. Sabe o que eu aprendo, amado, para concluir? Deus estava naquelas águas sujas para curar, sabe quem? Naamã, de sua lepra, através da ação do profeta Eliseu. Quem tem vida no altar com Deus tem autoridade divina. Quem tem vida com Jesus sabe que a sua palavra, quando sai, não volta vazia. Sabe por quê? Porque Deus já assinou embaixo. Você entendeu? Naamã, ele foi porque o servo diz: vai, não perca a benção. Mas Eliseu, ele fez na direção do Espírito Santo de Deus. Sabe o que eu aprendo, amado? O que Deus traz para a nossa vida? O desafio para nós? Nós estamos sendo, amados, sabe, encaminhados para o Rio Jordão, dia após dia, para sermos tratados com Deus. Amado, para que a igreja, a nossa igreja, a comunidade cristã que nós somos, a qual nós pertencemos, não se pareça com os rios de Damasco, que são beleza, só tem beleza, só tem aparência, mas não tem espiritualidade, não tem direção de Deus. Agora o Rio Jordão, amado, para muitos parece que são barrento, mas é lá que está o milagre, é lá que está a vitória, é lá que está a direção de Deus para a nossa vida. Eu aprendo com Deus, amado, que nós devemos ser parecido com o Rio Jordão. Temos que ser semelhante ao Rio Jordão. Sabe, mergulhando nas águas barrentas e sujas e quente do Rio Jordão, nós teremos cura. As nossas lepras que tanto nos atrapalham na convivência com as pessoas e na aproximação de Deus, será estancada, arrancada de nossa vida. Desde que nós possamos estar onde? No Rio Jordão. Sabe o que eu aprendo com a Bíblia? Deus me ensina um ato de humildade de uma pessoa enorme da face da terra e do céu. Quando eu vou para o Novo Testamento, eu vejo João Batista pregando: arrependei-vos, porque é chegada a vós o reino dos céus. O que eu aprendo? A Bíblia diz que os fariseus, escribas, os doutores estavam indo ver quem estava pregando. E era quem? João Batista. João Batista estava pregando e estava batizando, sabe aonde? No Rio Jordão. No rio com águas barrentas, com águas sujas.
Sabe, uma multidão de pessoas estavam sendo batizadas ali naquele rio. Você sabe quem estava na fila? Jesus. Você entendeu? Ato de humildade. Jesus estava na fila do batismo, no Rio Jordão. Sabe, amado, João Batista estava pregando uma mensagem de arrependimento. Sabe, alguns escribas e lei que eram as pessoas de hoje, os grandão aqui, né? Se fosse na atualidade, eram as pessoas grandes, estavam sendo batizadas também. Sabe por quê? Porque João Batista era aquele que estava preparando o caminho para o Senhor Jesus. E João Batista está dizendo: eis que a machado já está na raiz. Arrependei-vos, raça de víbora, pregando para os fariseus. Arrependei-vos, raça de víbora, porque é chegada a ira vindoura. Eis que o machado está na raiz. João Batista, para muitos era louco. Ele está lá no Rio Jordão batizando. E Deus falou: aquele que você vê o Espírito Santo descendo sobre ele, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista está lá batizando no Rio Jordão, águas barrentas e sujas. Jesus com 30 anos na fila de espera. João Batista vê, ele vê o Espírito Santo sobre a pessoa de Jesus. Lá no meio da fila ele vê. E quando chega a vez de Jesus, o que João diz? Eu que careço ser batizado por ti, eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Jesus fez o quê? Ei, faça segundo a vontade do Pai, vamos cumprir. Mas o Senhor vai batizar aqui nessas águas? Ei, cumpra, porque eu estou aqui para fazer a vontade de Deus. Quem está amado, apto, quem está na direção de Deus, ele não olha para o Rio Jordão como problema, não. Ele olha para o Rio Jordão como solução. Sabe por quê? Porque o próprio Mestre Jesus passou por lá. Porque ato de humildade, simplicidade. Ah, pastor, água barrenta, não importa, porque nesse Rio Jordão há milagre. Da mesma forma que aconteceu com Naamã, da mesma forma que Jesus mergulhou, eu mergulharei no Rio Jordão. Sabe por quê? Porque no Rio Jordão há milagre para minha vida. Aleluia! Não, pastor, não quero passar pelo Rio Jordão, não. Jesus passou. Não, pastor, eu sou chique demais. Jesus passou. E ele ter passado pelo Rio Jordão, sabe o que aconteceu? O Espírito Santo estava sobre ele. O Espírito Santo desceu diante da multidão para confirmar que ele era o Filho de Deus que estava ali naquele momento. Quem desce ao Rio Jordão tem presença de Deus. Quem vai ao Rio Jordão, querido, ele não tem vaidade em sua alma. Aleluia. Fique de pé, igreja. Tem um ano todo para me pregar ainda. Vamos orar. Quem entendeu, diga glória a Deus. Vamos orar.